Posso ver as luzes, ouço os teus relâmpagos, posso ouvir as vozes que vêm do teu altar, posso ver as luzes, ouço os teus relâmpagos, posso ouvir as vozes que
Nessa noite, Tu és, Senhor, exaltado neste lugar. Bendita serei louvor, cantar.
Isaías e o Senhor sentado de uma alta sublime trono. E os serafins clamavam uns para os outros, que eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os anjos toda a criação exaltado Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, tu sempre serás Santo pra sempre. tu sempre serás santo pra Aleluia. Nós declaramos. Quando nós cantamos e nós declaramos, tu sempre serás santo, santo para sempre. Nós estamos falando, profetizando, declarando, exaltando, engrandecendo nosso Deus. Aleluia. E que nossa vida estamos aqui, Senhor, te adorando. Com nossa vida estamos aqui te agradecendo, Senhor. Tu és, Senhor, santo, santo, santo. E que os louvores, Senhor, cheguem até o teu trono. Aleluia. Você consegue declarar junto comigo mais uma vez esse refrão, mas sem o som, só a igreja. E os anjos Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. e teu povo Canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Glória a Deus. Você consegue dar mais uma salva de palmas para o nosso Deus poderoso, maravilhoso, de majestade? Glória a Deus. Amém? Mãe, Amém. Nosso Deus sempre vai ser santo para sempre. Nós vamos toda a criação
Deus é santo. Como que ele vai vir num ambiente impuro? Não tem como. Como que ele vai vir num ambiente contaminado? Não tem como. Como que ele vai vir numa vida tóxica? Não tem como. Então ele precisa que eu me separe para ele poder vir na minha vida e fazer maravilhas ali. Amém? Diga para a pessoa que está perto de você: amanhã Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Amém? Mas hoje ele precisa que você se santifique, que você confesse. Como que eu começo? Confessando os meus pecados. Porque ele me confessa e deixa, alcança no Senhor misericórdia. Amém? Diga para a pessoa que está perto de você: confessa, deixa e alcança a misericórdia. E toma agora o prumo de viver uma vida em santidade, uma vida separada do quê? Do pecado, amém? Uma vida consagrada para Deus, uma vida santificada para Deus, né? Eu gosto sempre de usar esse exemplo porque para mim foi uma forma muito fácil de entender o que é santidade, né? O que é ser santo, é ser separado, né? Esse copo aqui, ele é santo para mim. Você consegue entender? Ele foi separado para mim. Quem entende? Amém. Então ele é meu. Esse óculos aqui foi separado para mim. Ele é meu. Amém? Essa Bíblia aqui, ela é separada para mim. Tem várias outras Bíblias dessa, mas essa aqui é a minha. Ela é minha, ela foi separada para mim, santificada para mim, consagrada para mim, presenteada para mim, dada para mim. Ela leva o meu nome, apesar de ter muitas outras iguais a esta é minha. Você entende? Assim também o nosso Deus separou, escolheu você. Você se santifica, você se separa para Ele, para ser somente dele. Amém? Sem contaminação. Diga glória a Deus. Aleluia. Diga quando você faz isso. Quando você faz isso, vem o quê? O que vem? Tem gente aqui dentro. Amém. Vem o quê? Quando você se santifica, vem o quê? Maravilha. Maravilhas. Ó, só a pastora Bárbara está ligada aí na palavra. Diga para você ficar para você. Não se distraia. Ligadinho no altar. Amém? Glória a Deus. Então, amanhã Deus quer fazer maravilhas no nosso meio. Diga para a pessoa que está perto de você: você quer maravilhas? Quer ou não quer? Amém. Primeiro tem que se santificar. E Josué, o capítulo de número 1, e o verso de número 1 em diante, fala assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei com você. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque farás governar a terra que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. Amém? Aqui Deus, ele começa a conversar com Moisés. Até então, quem conversava com Josué, com Josué era Moisés. E aí Moisés morreu. E agora Deus passa a conversar com Josué. O Josué achou que tudo tinha acabado na vida dele, que tudo tinha parado, e que as coisas tinham acabado para ele. Mas Deus veio e disse para ele: olha, como eu fui com o meu servo Moisés, eu também vou ser com você, Josué. Mas tem uma coisa: para você precisa se esforçar. Você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Nós olhamos para o Josué. Josué não era um cara comum, ele não era um cara normal. Ele era um cara que ficava no pé do monte quando o Moisés subiu o monte para poder lá escrever os mandamentos, para poder adorar a Deus, para fazer muitos e muitos dias de jejum. Ele ficava no pé do monte ali, aguardando tudo que Deus falava, tudo que Deus ia fazendo com o Josué, com o Moisés. E quando Moisés morre, ele fica sem rumo, ele fica perdido. Mas uma coisa interessante é
reparte unção. Diga para a pessoa que está perto de você: Deus reparte unção. E aquele que diz: mas você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Então Josué era um general, ele ia para as frentes das batalhas, ele não era um cara fraco, entende? Nem um cara assim medroso. Mas quando é para obedecer a Deus, às vezes nós somos medrosos, nós desconfiamos. Será que isso realmente vai acontecer? Será que realmente Deus vai fazer isso na minha vida? A gente fica em dúvida, né? E essa dúvida dá para nós medo. E aí ele precisava ser corajoso para obedecer a Deus. Você entende? Porque uma coisa é você lutar na força do seu braço, uma coisa é você trabalhar no suor do seu rosto, outra coisa é você obedecer a Deus, dizendo: atravessa esse Jordão. Você entende? Atravessar coisas que você diz não é comum. Mas para isso ele precisava ser forte e corajoso, ele precisava confiar. Em outras palavras, tudo isso se resume a uma confiança em Deus. Amém? A gente às vezes não conquista muita coisa porque nós desconfiamos de Deus. Você entende? A gente acredita, mas fica com medo. Esse medo é uma desconfiança. Nós não conseguimos confiar o suficiente. E por conta disso nós deixamos de receber, porque nós não avançamos, não reagimos. E aqui ele diz: olha, meu servo Moisés morreu, mas eu sou com você, como eu fui com ele, você com você. Você, Josué, vai atravessar esse Jordão, você vai levar esses filhos para ir dar uma terra que eu prometi. Eu prometi, eu cumpro, mas é com você esse negócio. Só que para você fazer esse serviço, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Amém? Então não é que você não seja musculoso, não é que você não tenha força, você entende? Mas ser forte para obedecer, ser forte para reagir segundo o comando de Deus. E isso exige de nós coragem, isso exige de nós força. Amém? Força para dizer não às vezes, força para dizer sim, força para levantar. Você entende? E tomar uma decisão. Porque às vezes nós somos tão fortes para reagir, somos tão fortes para reagir carnalmente, mas não temos forças para dizer sim para Deus, não temos forças às vezes para levantar e tomar uma decisão. Eu vou ser santo. Você entende? Eu vou me santificar, eu vou largar o pecado, eu vou orar, eu vou buscar a presença, eu vou ler a Bíblia, eu vou evangelizar, eu vou fazer o que Deus está mandando. Você entende? Sim ou não? Para isso nós precisamos ser fortes, não é? Às vezes você tem força para ir trabalhar, mas você tem força para ir orar. Às vezes você não tem força para ir trabalhar, mas tem força para levantar e comer. Você entende? Sim ou não? E a gente precisa ser forte e corajoso para aquilo que nós não conseguimos fazer. Então é isso que Deus estava tratando com Josué, né? Então aqui ele diz para ele: ser forte e corajoso. Aí ele diz para ele assim: ó, não desanima, ó, tenha muito bom ânimo no 7, te esforça e tenha muito bom ânimo. Diga para a pessoa que está perto de você: como é que a gente tem ânimo? Como é que a gente se alegra? Como é que tem motivação para nós? E aqui Deus estava dizendo para ele: tenha bom ânimo. Deus começa a dizer para ele o que ele ia fazer. Você, ó, Moisés morreu, mas você é aquele que eu vou levantar para fazer com que a minha promessa se cumpra na vida do povo de Israel. Olha lá para aquela terra que eu prometi, eu vou dar. Entendeu? E você vai levar esse povo. Então te anima, porque nenhum desanimado não consegue levar ninguém junto com ele, sim ou não? Não consegue. Ele consegue no mínimo desanimar, ficar no mesmo lugar ou até desistir de tudo. Você entende que ele tinha que se animar? Como que eu me animo? Como que eu me alegro? Olhando para a promessa. Amém? Sim ou não? Se você olhar para a casa suja, para a casa bagunçada, você desanima, sim ou não? Mas se você olhar: puxa, eu tenho uma casa, né? Eu tenho uma casa, eu tenho uma vassoura, eu tenho detergente, eu tenho bombril, né? Não sei o que mais, eu tenho que boa, eu tenho, né? Se você olhar para isso, você então diz: eu tenho, é só eu levantar daqui, reagir, eu faço ser forte, corajoso, e você consegue então ver que aquilo que
Deus te deu é muito bom. Você entende? Sim ou não? Às vezes eu olho para tudo que eu tenho e eu digo, puxa vida, quanta coisa para fazer, meu Deus. Mas quando você olha e diz assim, poxa, quanta coisa que eu tenho para poder, quanta coisa Deus me deu, é só eu arrumar. Você entende? Você tem uma vida, você pode dar saúde para essa vida, para esse corpo. Diga, você é aquele que tem que ser forte, corajoso para arrumar aquilo que Deus te deu. Amém? Deus não dá nada pronto. Deus, Ele dá as coisas, né? Mas Ele dá para nós sabedoria para poder arrumar as coisas. Deus, Ele nunca vai dar. Ele pode dar o anzol, mas Ele não dá o peixe. Ele mostra onde tem peixe. Você entende? Mas quem tem que reagir e pescar somos nós. Então Deus, Ele até mostra onde tem peixe. E Ele dá o anzol para nós, mas Ele não dá o peixe pronto. Você entende? Deus deu o peixe pronto para o Pedro, né? Quando Pedro tinha negado Jesus, estava desanimado, decidiu voltar a ser um pescador de peixes. E aí, ali naquele momento, Jesus então ele lança a rede, né? Eles lançam ali, depois que um pesca, então tem um peixe pronto, assadinho. Você entende? Mas antes disso, ele teve que ter uma reação, ele teve que fazer alguma coisa, ele teve que ser forte, ele teve que crer, ele teve que ser corajoso. E Deus quer que eu seja assim. Diga para a pessoa que está perto de você, tem muita coisa que você vai ter que enfrentar. Tem muita coisa que você tem que enfrentar, que não é fácil, é difícil, mas você tem que crer e você tem que se animar. Amém? Amém. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Hoje a gente teve um velório de uma bebezinha, né? De 5 meses que faleceu, de uma célula nossa, né? Ela faleceu e aí a gente tinha que fazer lá o funeral. Como que a gente vai animar aquela família? Você consegue entender? Porque uma vida se perdeu aos nossos olhos, mas no céu existe uma festa. Você entende? Porque um rei decidiu que ele queria aquela bebê para ele. Deus decidiu, é minha. Você entende? Deus também pegou um filho e deu para nós. E quando Deus pede também, nós precisamos aprender a entender, também a entregar. E nós às vezes não queremos entregar. Você entende? Sim ou não? E é muito difícil, muito complicado. Como que nós vamos entender isso? Entendendo. Você entende que a vida quem deu foi Deus. E tipo, não existia aquela vida, mas ela veio existir, ela cumpriu um propósito. O problema daquela criança reuniu toda uma célula de 15 pessoas, reuniu toda a família. Você entende? Aquela criança gerou muita vida, ela cumpriu o propósito, partiu. Quem entende o que eu estou falando? Mas eu preciso ter esse entendimento. Se eu não tiver esse entendimento, eu vou ser uma pessoa triste a vida toda, sempre achando que eu sempre perdi. Você entende? Então eu preciso ser forte, eu preciso ser corajoso, eu preciso olhar para aquilo que Deus está fazendo e não para aquilo que eu estou perdendo. Não é? A gente canta aquela música, eu aprendi a ganhar, perdendo, eu aprendi a sorrir. Subir? Mas eu venci e venci. Cresci, Diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Amém? Coisa boa chegando. Amém. Também olhar para aquilo que Deus está trazendo. E é isso que Deus fala para o Josué. Não fica olhando para o Moisés que morreu. Fica olhando para a promessa que tu vai conquistar. Porque se tu olhar só para a perda, tu então vai desanimar. Mas se tu olhar para a promessa, tu começa a se animar. Amém? Então diga para a pessoa que está perto, você tem coisa boa chegando, olha para a coisa boa. Não olha para aquilo que ficou, não olha para aquilo que perdeu. Porque senão você também desanima e você não conquista mais nada, você não avança, você não vai para frente, você retrocede. E Deus estava fazendo isso aqui com o Josué. Mas Deus não pegou e disse assim, ó, ele disse que ele ia ser com ele. Você entende? Mas quem tinha que dar o passo era o Josué. Quem tinha que animar o povo? Então Deus anima o Josué e o Josué anima o... Olha para você que está perto, você entendeu? Entendi. Você está aqui na igreja, Deus está fazendo o quê? Animando você. Amém. Amém? Amém. Você vai chegar em casa e vai fazer o quê? Vai animar os da sua casa, vai ter coisa boa chegando. Aí você diz
nós temos que entender isso. Amém? Diga para a pessoa que está perto, você sabe por que você está vivo, meu filho? Porque existe um propósito para você. Sabe por que não foi o Josué que morreu e foi o Moisés? Porque o propósito do Moisés tinha se encerrado, mas o propósito de Josué continuava. Amém? Amém. Ele precisava estar esperto para isso. Senão, a gente não avança. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está perto, você se entendeu? Tem que ser forte e corajoso para cumprir mandamento. Tem que ser forte e corajoso para ser um dizimista. Ser dizimista não é para qualquer um. Ser um ofertante não é para qualquer um. Você entende? Você dá quando você tem, não é uma oferta. Porque oferta tem que ser oferta de sacrifício. É quando você não tem. É quando você está passando dificuldade. E daí é onde você vai ofertar. É quando você pensa, puxa vida, como é que eu vou dar? É nessa hora que você precisa dar. Isso é sacrifício. E isso chama a atenção de Deus. É isso que Deus fez. E é isso que Deus requer. É a nossa confiança nele. E para isso eu preciso ser forte. Para isso eu preciso ser corajoso. Amém? Ser um homem, ser uma mulher de oração. Você entende? Eu preciso ser forte para orar. Para ver. Você precisa ser forte para assistir TV? Gente, olha aqui para mim aqui, ó. Você precisa ser forte para ver TV? Você precisa ser forte para mexer no celular? Para ir no Instagram, no Facebook, para ir no WhatsApp? Você precisa ser forte? Não. Por quê? Porque ali não precisa de força. A sua carne vai e ela conduz, né? Rapidinho. Mas para orar, você precisa ser forte? Muito. Sim. Para profetizar sobre a sua vida. Eu estava falando na célula ontem, né? Estava falando uma coisa. Uma vez eu fui lá em Itajaí, eu fui estacionar o carro. E eu estava estacionando o carro entre tinha dois carros, eu tinha estacionado na vaga. E eu entrava daí, não conseguia. Aí comecei a suar, e começou a doer meus braços, eu começava a dizer, que dança, meu Deus, que dança. Acabou que eu parei, eu disse, meu Deus, eu estou me amaldiçoando. Não, eu não sou dança, eu só não estou conseguindo estacionar nessa vaga. Mas eu sou inteligente, tirei dali, botei em outra vaga e disse, eu não vou amaldiçoar o que Deus já abençoou. Deus já nos abençoou. Amém? Então você precisa dizer, eu não consegui agora, mas eu vou treinar e vou conseguir, se você tiver interesse. Amém? Então nós precisamos ser fortes para profetizar sobre nós. Precisamos ser fortes para quebrar maldição. Precisamos ser fortes para obedecer os mandamentos de Deus. Amém? Amém. Os mandamentos não são pesados, diz o Senhor. Não é pesado. Amém? Mas o que acontece? Nós às vezes lutamos, somos fracos para poder cumprir os mandamentos, porque não acreditamos, não confiamos o suficiente para poder fazer. Amém? Então aqui chegou a vez do Josué confiar em Deus. Até então tinha um líder confiando e ele só seguia aquele líder. Você entende? Sim ou não? Ele confiava. Moisés confiava em Deus e o Josué confiava naquele líder. Agora chegou a hora de ele então confiar no que Deus estava falando e conduzir o povo a confiar no que ele dizia também. Amém? Amém. As pessoas vão confiar em você na medida em que você confia em Deus. Amém? Você sabia disso? Conforme você confia em Deus, as pessoas irão confiar em você, vão acreditar, vão dar credibilidade para você. Mas se você desconfia, também as pessoas não darão. Então o nível de autoridade que eu tenho, o nível de autoridade que Deus vai te dar, depende do quanto você também respeita a autoridade, confia na autoridade de Deus sobre a tua vida. Tá bom? Existe um governo maior do que o governo na terra. Amém? Tem um governo que manda, obedece, né? Ele manda e manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Nós temos juízo, por isso obedecemos, não é? Então nós vamos dizimar, porque é um mandamento. E um mandamento que traz uma promessa. Qual é a promessa? Diga para a pessoa que está perto, você quer ficar animado na hora de dizimar? Quem quer ficar animado na hora de dizimar? Olha assim, ó. Meu, se eu dizimar, é assim, presta atenção. Meu, se eu dizimar, janelas do céu estarão abertas. Se eu dizimar, devorador é repreendido. Amém. Se eu dizimar, bênçãos sem medida virão sobre o meu colo. Amém. Você entende? Não sobre a minha mão, porque é muita bênção que você não consegue medir na sua mão. Você entende? Não virão sobre o nosso colo, não tem regaço. Você entende? Isso vai trazer ânimo para você. Amém? Amém. Glória a Deus. E quanto mais você dá, mais você recebe. A alma
Então eu tenho que aprender a dar. Quando você dá e você pensa no que você vai receber, você se anima. Foi assim com Davi, né? Não foi de graça que o Davi lutou com o gigante. Diga para você que você sabe por que Davi lutou com o gigante? Ele ficou de olho no despojo, na recompensa, que era ser genro do rei, casar com a filha, ainda ganhar uma gratificação. Ele ficou olhando para a gratificação, ele lá vendendo queijinho, né? Estava vendendo queijo, daí olhou, opa, de vendedor de queijo, de pastor, eu posso ser genro do rei. Amém? Eu posso casar com a filha e ainda ter toda uma fortuna. Então, ele olhou para aquilo ali e ele foi lá e Golias é hoje. Confio no Senhor, né? E foi lá e matou aquele gigante. Amém? Então mata a incredulidade que está dentro de você. Reage, mata a preguiça e seja forte, seja corajoso. Assim como Davi foi para matar o gigante, nós precisamos ser para obedecer os mandamentos de Deus, para se santificar, porque o Senhor quer fazer maravilhas no nosso meio. Quem quer maravilha? Se santifica. Quem quer bênçãos? Obedeça. Quem quer dinheiro? Dizima e oferta. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer isso agora? Você pode trazer diante do altar que eu disse e oferta e nós estaremos orando por você em seguida. Pai, colocamos diante do Senhor os nossos projetos de vida, acreditamos em milagre, conhecemos o impossível, Senhor, e nós declaramos os impossíveis e tornando possíveis nas tuas mãos e sendo entregue nas mãos dos filhos de Deus. Entregamos também, Senhor, as pessoas que nós colocamos no vaso, declaramos um tempo de restauração, assim como Jeremias desceu à casa do oleiro e ali teve uma revelação de Deus, assim cada um que foi ali, Senhor, cada nome escrito ali, entregue ali, Senhor, dessa casa do oleiro, receba uma revelação de Deus, de uma forma poderosa, seja restaurado e transformado em nome de Jesus. Amém? Amém? Fala palma para Jesus. Glória a Deus, para toda a graça. Amém, meu Deus. Vamos orar pela vida dela. Senhor, está aqui a vida da pastora, pedimos que a tua presença se manifeste, que eu fale ao coração da tua filha de uma forma poderosa e use ela para falar com a tua igreja, Senhor. Que a tua graça, o teu amor, o teu perdão, a tua unção, meu Deus, em nome de Jesus, o conhecimento, a sabedoria se manifeste através da vida da tua filha. O Senhor use ela como um sofá nessa noite, falando, Senhor, ao coração da tua igreja, Senhor, e haja manifestação de maravilhas e poder, em nome de Jesus. E tudo que é dela caia por terra, e tudo que é do teu Espírito na vida dela se manifeste.
Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, e o versículo 19, fala assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou em outras traduções a mamon. Amém? Amém. Amém. Queridos, hoje eu quero frisar, gostei muito desses versículos que Deus nos deu, mas principalmente no versículo 22 e 23. Hoje a gente vai falar sobre os nossos olhos. E a palavra da apóstola veio bem, como diz o pastor Cristiano Neto lá das 7 chaves, veio bem a calhar nesse momento. Na segunda-feira nós estávamos aqui com os livros do discipulado, e aí a palavra da apóstola era: o que está te faltando? E eu pensei várias coisas, assim, está me faltando dinheiro, está me faltando isso, está me faltando aquilo, está me faltando aquilo outro. Mas o que eu falei naquele dia foi: está me faltando alegria. E aí ela falou assim: como que você vai resgatar a alegria? Olhando para as promessas, olhando para o que Deus falou. E aí eu falei: é verdade? Na hora eu fiquei quieta, depois eu não falei mais nada, porque eu fiquei pensando: realmente, eu não estou olhando para as promessas de Deus. Quanto mais o que Deus fez na nossa vida e a gente não olhou mais para aquilo. E eu comecei a perceber isso quando eu não estava mais olhando para as promessas. E que isso estava me deixando triste. Porque, como que eu estava, dando alguns exemplos, né? Eu estava recebendo meu salário, e quando eu olhava, assim, meu primeiro pensamento, como que eu via o meu salário? Não vai dar para pagar. Nossa, e depois outra coisa que eu via, quanto de imposto foi retirado. Então eu não estava vendo o quanto eu recebi, mas o quanto foi tirado de mim. E depois eu fui vendo em outras perspectivas, né? Digamos, vou dar um exemplo do telhado aqui da igreja. Nossa, a gente ficou sem fogo, a gente ficava falando, né? A gente ficou sem telhado. Se a gente não percebeu que a gente não tem telhado. E
E aí eu acordei, daí o pastor Alex também acordou e ele estava meio assim com sono, cambaleando, e daí eu vi ele parecia uma barata correndo pra lá, pra cá, de sono, de frio. E eu achei aquilo tão engraçado. Do nada eu comecei a rir, me deu uma crise de riso, eu comecei a rir, e daí eu comecei a ficar feliz pela família que eu tinha, porque daí era ele às 8 brincando, 7 horas da manhã, aquele frio, e daí eu falei, hoje, olha, daí de tarde a gente tinha a ultrassom do bebê, eu falei, hoje vai ser um dia legal, e eu ria, eu não sei por que eu comecei a rir, e eu achei diferente, porque ninguém acorda rindo. Eu não sei você, eu sou uma pessoa que eu não acordo rindo. O Alex é diferente, ele já coloca o som no último. Eu falei, pelo amor de Deus, isso não é pra mim. E aí, mas naquele dia eu acordei diferente, depois daquela palavra de segunda-feira. E aí eu fui dobrar, o Alex foi trabalhar, e aí eu fui dobrar as cobertas, e daí eu voltei a querer ficar triste, eu falei, eu não acredito que eu tenho que trabalhar. Esse frio, eu queria poder ser empresária, ficar na cama mais boa. E aí, enquanto eu estava dobrando as cobertas, Deus me lembrou de uma música muito antiga. Aí eu lembrei da pessoa na hora, porque geralmente quando Deus conta uma música é para profetizar. E Deus me lembrou daquela música, que com certeza vocês vão lembrar dela também. Eu não ouvia ela há muito tempo, inclusive eu já estava enjoada na época que eu ouvia ela. Aquela música, sorria, já não há mais para que chorar, a tempestade já se acabou. Então, e eu comecei a cantar aquela música, dobrando as cobertas, e de repente uma parte dessa música saltou na minha visão, que é aquela parte assim, que ela canta assim, ó. Acenda essa luz, decida se ver com os olhos que Deus olha pra você. E eu nunca tinha entendido essa parte. Vai. Eu dancei essa música Vai que nós vamos várias aqui. e várias vezes. Vai que vai ficar também. E aí, quando eu cantei essa parte, Deus me lembrou dessa palavra. Os olhos são a candeia do corpo. Em outras traduções falam a lâmpada, a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E a gente pensava que quando os nossos olhos são bons, é para olhar pelo outro com bondade, mas não, é para olhar para você, para que o seu corpo seja bom e fique cheio de luz. Mas se essa lâmpada se apagar, se os seus olhos forem maus, se os seus olhos forem tristes, todo o seu corpo estará em trevas. E ele continua, ele termina o Senhor Jesus falando, que tremendas trevas serão. E quando ela cantou essa parte da música, acenda essa luz, decida se ver com os olhos que Deus olha para você. Como que eu estou me vendo? Eu estou me vendo com os olhos que Deus está olhando para mim? Como que Deus te vê? É assim que você está se vendo? E aí hoje, estudando essa palavra, Deus me lembrou do José. O José, lá no capítulo 37, vai contar, eu não vou abrir para a gente não se estender, porque esse ano do governo a gente está falando bastante de José, né? Ele teve 2 sonhos. E se ele não tivesse acreditado nos sonhos que Deus deu para ele não teria contado para os irmãos. Porque quantos sonhos você já sonhou, ou quantas palavras Deus já te deu, e você não contou para ninguém? Ou até você se esqueceu, porque na verdade você nem acreditou. Porque você não estava conseguindo se ver dentro daquele sonho, se ver dentro daquela palavra. Então a gente pode às vezes querer tanto que Deus fale com a gente, mas não é sempre que a gente acredita no que Deus fala. E que triste é isso. E aí, nesse dia, na terça-feira, e eu coloquei essa música, eu estou repetindo ela desde terça, literalmente. E aí, na terça-feira, eu passei o dia assim, feliz, porque eu estava praticando aquela palavra que o pastor tinha ministrado na segunda. E aí,
E aí eu falei assim, então eu vou comer o chocolate. E só para explicar um pouquinho para vocês o que eu vou contar, eu lembro que a apóstola sempre estava, quando ela vinha ministrar, ela falava que quando ela estava grávida, acho que era da Amanda, ela olhava para o apóstolo e ela dizia, e ela pensava, eu quero que eles venham dessa cor inteira, eu não quero que eles venham tão branco, eu quero que ele venha desse jeito, eu quero que ele venha desse jeito. E eu tomei aquela palavra para mim. Eu falei, que você vai fazer a mesma coisa, eu não conto para ninguém, mas eu vou fazer a mesma coisa, eu quero só ver. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, eu voltei a assistir todas as séries coreanas e orientais de novo, porque eu queria um filho japonês. E eu assistia, o Alex sabe, eu ficava às vezes até 2 horas da manhã assistindo vidrada assim deles, porque eu queria ver e gerar um bebê japonês. Gente, eu fui testando aquilo que a apóstola tinha falado. E aí eu falei assim, meu bebê é japonês, eu quero um olho bem puxado. Que o Alex tem olho puxado, não é tão puxado assim, eu queria igual da esfera. E aí isso foi desde que eu descobri que eu estava grávida. E ele tinha tido um sonho que o nosso primeiro filho ia ser um menino. Então, às vezes minha mãe falava, é uma menina, por causa disso que você está sentindo uma menina. Eu falei, não, é um menino. Eu nem sabia se era menina. Todo mundo fala, mãe sente, eu não sinto nada. Eu não sinto que é um menino, eu não sinto que é uma menina, eu não sinto nada. Eu só crio porque alguém sonhou, porque alguém viu, porque Deus falou. Eu não sei qual é o sentimento de uma mãe que sabe qual é o sexo da criança. Eu nunca tive filho, como é que eu vou saber diferenciar? Então, eu não sinto nada. Eu só estava crendo na palavra que Deus tinha dado, no sonho que Deus deu para alguém. Assim como José creu no sonho que Deus deu para ele. Ele estava se vendo no sonho. E por causa do sonho que Deus deu para o Alex, eu me vi dentro do sonho. Ok, então eu vou ter um menino, pronto. E daí a moça até perguntou, já tem um nome se for menina? Não, eu nem pensei, porque é um menino. E vocês me perguntam, vocês sentiram quando nada? Foi pura fé. E enfim, e aí a gente foi fazer a ultrassom, e olha que eu já tinha feito umas 3, 4 ultrassons, nada, ninguém falou nada. E aí dessa vez, a gente foi, e aí a primeira coisa que o médico abriu a tela lá, antes disso eu falei, a gente não sabe o sexo. Daí ele perguntou, vocês querem saber? Sim. Daí ele perguntou, é pra falar? Eu, sim. Eu, por quê? Ele disse, não, já veio um casal aqui que disse que não sabia o sexo, que queria, só que daí na hora que eu contei qual era o sexo, falaram que não era pra falar, porque era pra guardar puxar a revelação. Eu falei, não vai ter cara de revelação, nem pode contar. E aí, quando abriu a tela, ele falou assim, então, vocês estão esperando um guri. Daniel, glória a Deus, eu já sabia. Glória a Deus. E aí, é um menino. Sim. Aleluia. Meu marido já sonhou com isso, eu já tinha falado. Então, aí eu já estava feliz. De repente, ele mexendo lá, fazendo todas as medições, eu vejo de novo, eu já sabia da menina, olha, eu já sabia, Deus já tinha falado. De repente, ele começou, o médico falando, né? Olha, eu vou falar com as minhas palavras, tá? Mas talvez eu não saiba pronunciar direito o que ele falou. Mas ele começou a explicar que aqui no Ocidente, aqui na América, a gente tem uma medida para a cabeça das crianças. Que as pessoas que são ocidentais, que são aqui da América, elas têm a cabeça um pouco mais, ela tem um pouco, a cabeça menor, ele falou, ele foi um pouquinho mais menor e mais fina, mais achatada. E daí ele foi falando assim, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada, então? Ele falou assim, mas a cabeça do meu bebê, ela é maior. E ela é mais arredondada. E eu falei assim, ele bem assim, isso é uma característica do povo oriental. Eu falei assim, mas isso é uma deformidade? Ele, não, é uma questão racial. Não estava entendendo. Eu falei assim, então quer dizer que provavelmente ele vai vir japonês? Ele, claro, é
Amém. E aí, eu saí de lá rindo que me acabava. Você não estava acreditando nisso, gente. Então, ali, a partir daquele momento, os meus olhos se tornaram luz porque eu acreditei na palavra de Deus. Voltou a alegria. Eu acreditei na promessa que Deus tinha feito. Só que o nosso desafio é continuar crendo. Não é só crer uma vez. E depois, no outro dia, na quarta-feira, eu já estava totalmente descrente. Eu acordei, era o dia do meu pagamento. Ô, glória. Foi meu pagamento. Eu olhei, falei, meu Deus, meu Deus. Aí a tristeza já voltou por dentro. A primeira coisa que eu falei não vai dar pra pagar. O Alex nem tinha recebido o salário dele ainda. Eu estava olhando só pro meu. E aí eu fiquei ruim. Eu fui ficando ruim. E daí eu falei, Deus, mas o Senhor falou que os filhos são a herança. Já era para começar a comprar as coisas do bebê. Não vai dar para comprar. E eu comecei assim. Em vez de eu olhar aquilo que eu tinha ganhado, eu podia não ter ganho. Eu comecei a olhar para aquilo que eu não tinha ganhado. Tá entendendo? E aí, à noite, o Alex chegou em casa e falou assim, ele meu dia de fazer uma oferta lá na igreja do Norte. Ele olhou para mim, e daí eu comecei a outra coisa que eu vou expor, né? Que eu olhei assim, meu Deus, dá 12% de dízimo é caro nessas obras. Tá alto esse valor, será que eu posso comprar para 10, Deus? Eu comecei a pensar assim. E ele chegou aqui para mim e falou assim, tu vai lá pegar uma fábula? Tu vai pegar um Deus de mentira? E começou a dar em mim. E aí eu falei assim, olha, se fosse para ser bem sincero, não era nem para eu estar fazendo oferta, tá? Do jeito que eu estou, eu não devia estar lá. E daí, já brigando ali. Eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Cheguei no culto, o pastor Juninho estava lá fazendo louvor. Ele falou assim que a gente precisava ter fé, tanto para as aflições como para as coisas pequenas. E aí Deus falou comigo. Dentro, lá na minha cadeirinha ali, enquanto ele estava fazendo louvor, ele falou assim, você tem fé e você consegue visualizar um bebê que nem está com um plano físico ainda nos teus braços, você consegue imaginar o quanto o olho dele vai ser puxado ou não, e você não consegue ter fé que eu vou pagar uma conta que faltou? Você consegue criar uma criança com as características que você quer dentro do teu ventre, que você nem sabe muitas vezes se ela está viva, se ela está se mexendo, porque, gente, nós você não sente nada. Mas para isso, que é uma coisa tão pequena, você não consegue ter fé e acreditar. Aí eu, ai Deus, aí eu jogo na cabelo, me perdoa. Porque não adianta você crer e ficar quente um dia, você precisa continuar crendo. E o José teve todos os motivos para não crer mais naqueles sonhos. Porque logo depois que ele conta o sonho, não dá muito tempo. Ele é jogado no poço pelos irmãos, e depois ele é vendido como escravo, e depois ele é aprisionado, e depois ele vira escravo de novo, e depois ele é assediado pela mulher de Potifar, e depois ele é preso de novo. Esse cara, se ele ficou muito tempo em liberdade, foi só depois dos 30. Que a maioria da juventude dele, ele passou preso, escravo, mendigando, feio na foto. Ele tinha todos os motivos para não continuar crendo na visão do sonho que Deus tinha dado para ele. E eu e você, nós temos qual motivo para não crer no que Deus falou para a gente? Então, que nessa noite você acenda realmente essa luz, os teus olhos bons, e decida se ver como Deus olha para você. Amém?
15 anos, vamos dizer para a Gabriela hoje, com 26, era o futuro para a Gabriela de 15. Eu nunca imaginava que eu ia estar aqui. Está entendendo? Sim. E Deus, com 15 anos, já vivia no futuro, que hoje é o meu presente. E Deus ainda vai continuar vivendo no futuro. E eu vou estar vivendo no futuro junto com o Senhor. Eu vou estar vivendo no futuro que Deus projetou para mim. E Deus, Ele está constantemente te vendo no futuro. E você está se vendo lá. No plano que Deus colocou e arquitetou para você. Pois é. O José, ele continuou se vendo no futuro. E a gente sabe que ele continuou crendo, mesmo com as aflições, porque o que ele passou não foi falta de dinheiro para dar uma conta, foi fome, foi ser machucado, foi ser vendido, foi ser traído. Que, no entanto, quando ele está governando lá no Egito, acho que a parte mais difícil para ele foi perdoar os irmãos dele. De tudo que ele passou, então ele ainda carregava aquele sentimento que foi difícil para ele. Mas como que a gente sabe que foi difícil? Pelo grito que ele deu, que dominou no Egito inteiro, da tristeza que ele carregava. Mas mesmo carregando talvez essa mágoa dos irmãos, que ele conseguiu, graças a Deus, a liberar, ele foi muito inteligente naquela hora, ele não deixou de crer em Deus. Ele podia ter se colocado como vítima. Não podia? Deus, o Senhor me viu sendo governador, governando pelos meus irmãos, mas os meus irmãos estão me vendendo, estão me traindo, estão fingindo que estão me matando para mentir para o meu pai, me colocar aqui nessa situação. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Porque ele estava fazendo tudo certo. Inclusive, ele honrava o pai e a mãe. Ele cumpria o quarto mandamento com afinco, ele honrava o seu pai. Então ele podia falar: eu estou sendo todo certinho, por que isso está acontecendo comigo? E era a pergunta que eu estava fazendo. Que eu estava fazendo para Deus: Deus, mas eu estou certa? Eu não estou errando, eu não estou pecando. Por que está me faltando? Mas na verdade não estava me faltando dinheiro, estava me faltando alegria. E se você não tem alegria, você não ganha dinheiro. Está entendendo? Você precisa ter motivação, você precisa ter vida, você precisa ter alegria para ganhar dinheiro. Se um desanimado não ganha dinheiro, um preguiçoso muito menos. Amém? Não sei se você se vê nessa situação, mas eu estava me vendo muito nessa situação. Então, o Senhor, Ele fala lá em 1 Samuel, Ele fala para o Samuel, quando Samuel vai escolher o novo rei de Israel, ele estava vendo todos os irmãos de Davi, e ele estava olhando: nossa, esse é um homem alto, bonito, forte, esse deve ser o rei. E aí o Senhor fala: Samuel, os homens veem a aparência, veem o lado de fora. Eu vejo o interior, e eu rejeitei esse daí, por causa do que estava no interior. E aí no Mateus capítulo agora 7, no versículo 3, fala assim: porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho, como você pode dizer ao seu irmão: deixe de tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga do seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar do olho do seu irmão. A gente sempre está olhando para o outro, a aparência do outro. Nossa, como
eu ir lá no caso, pregar sobre dízimo e oferta e falar que eu não estava querendo dízimo. Mas eu preciso falar, por quê? Porque não é um sentimento só de quem prega, é um sentimento da igreja. Às vezes é muita fé, é muita falta de fé, incredulidade da igreja. Mas não quer dizer que eu permaneci daquele jeito. Eu entendi que eu estava acreditando naquele pensamento e eu rejeitei depois e todos estão me arrumando. Está entendendo? E às vezes eu venho aqui falar com você para você se olhar com os olhos de Deus. Mas por que eu estou falando isso? É para passar um estudo? Não, é porque eu não estava me vendo com os olhos de Deus. Eu não estava mais olhando para as promessas de Deus. E provavelmente você não está fazendo a mesma coisa. Então, a alegria ela vem quando eu creio nas promessas do Senhor. Eu preciso voltar a crer. E como que eu vou fazer para voltar a crer? Eu preciso confiar no Senhor. Foi aquilo que o apóstolo ministrou aqui. Eu não posso receber uma palavra, mas receber duvidando. Entendeu? Quando eu recebi o meu salário, a primeira coisa que eu pensei, meu, como será? Eu não pensei nas contas que eu podia pagar, eu pensei nas que eu não ia conseguir pagar. E em vez de profetizar, em vez de lançar uma palavra, contas sejam pagas, dívidas sejam pagas, trazendo à existência aquilo que ainda não estava existindo aos meus olhos, eu fiz ao contrário daquilo. Não está entendendo? E é muito fácil a gente ver pelos outros. Tá? A gente que é pastora, que a gente é líder, a gente consegue muito crer que Deus vai fazer um milagre na vida do nosso discípulo, da outra pessoa. Mas às vezes quando a gente vai olhar pra gente, que é o que a palavra está mandando, a gente não consegue crer do mesmo jeito. E aí, vou contar agora o pecado do pastor Alex aqui. Porque eu recebi meu salário e ele falou assim: como você pode não estar acreditando no que Deus vai fazer? Você vai lá pregar uma coisa que você não está crendo, está errado, não sei o que, não sei o que. E daí hoje, quando ele recebeu o salário dele, ele eu achei que ia ajudar. Eu falei assim: pois é, né? Então, aí, quando você está dentro da situação, é diferente. Não é para falar dele, mas ele me ajudou aqui na pregação. Por quê? Porque o Senhor está falando como você se vê. Como você vê o outro? Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui, gente. Como as coisas estão acontecendo para você? É como você está se vendo. É como você está vendo as situações. Amém? Aí eu vou contar uma coisa, eu vou usar essa situação agora. O que aconteceu? A gente quer saber muito o que está acontecendo lá fora. Mas a gente está querendo saber o que está acontecendo aqui dentro? Então, digo nem. Amém. Amém? A gente quer saber as coisas que vão acontecer. E a gente está com os olhos virados para fora. Quando o Senhor está falando: ei, olha para dentro. Olha para dentro. Olha para você. O que você precisa mudar. O que você precisa fazer. Se você não está satisfeito com o teu salário, o que você vai fazer a respeito disso? Você vai ficar reclamando? Ou você vai dar um jeito? Vai orar? Vai fazer 7 chaves? Vai profetizar? Ou vai procurar uma renda extra para você fazer? Como que você vai melhorar isso daí que você está reclamando? Ou é mais fácil reclamar e ficar do jeito que está? Está entendendo? A gente às vezes quer se colocar sempre numa posição
E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Essa semana eu atendi um cliente lá no banco e ele veio assim desesperado com a folha da Receita Federal para mim. E ele falou assim: eu preciso de ajuda porque agora a minha empresa está faturando mais e aí eu estou tendo que pagar mais imposto. E daí ele falou assim: eu preciso de um relatório das minhas vendas, tal, porque eu acho que eu preciso declarar esse valor aqui. Eu tirei o relatório das vendas dele para ele e eu falei: olha, você ganhou 4 vezes mais do que foi colocado aqui. Ele: meu Deus, e agora o governo vai tirar o meu faturamento foi maior. É isso. Ele olhou assim para mim, ele era um MEI, agora ele já está numa empresa limitada. E agora ele tem que declarar o imposto, agora o imposto é maior. Eu falei assim: mas o teu faturamento triplicou. Então fica feliz. Quando era R$1.500, que foi o meu salário mais alto, eu falava assim: um dia, olha o meu sonho, um dia eu vou declarar imposto. Oh, meu Deus. Um dia eu vou fazer, porque todo mundo perguntava: nossa, tu tem um carro, né? Que era o C3 ainda. Tu não declara? Eu falei: não, eu ainda sou isenta, meu salário ainda não chega no patamar para declarar. Eu falava isso com uma tristeza. Mas um dia eu vou declarar, um dia eu chego nesse nível. E aí os anos foram passando, e daí esse ano eu cheguei nesse nível. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu fui declarar, eu dei uma tristeza. Falei: Deus, meu Deus, o Senhor não é o meu sonho. Você está entendendo? Quanto mais você ganha, mais coisa você tem que pagar, mais conquista você teve. Amém? Amém. Então não fica triste por pagar imposto. Nos últimos 3 meses eu olhava e falava: gente, meu Deus, metade do salário mínimo. Nossa, gente, que horror. Eu falei: não, eu vou mudar. Eu estou ganhando mais. Em nome de Jesus. E quando eu dobrar? Quando o Senhor dobrar o meu salário, mais maior vai ser o meu dízimo. Maior vai ser a minha oferta. Mais coisas eu vou poder comprar, mais coisas eu vou poder conquistar. Então está tudo certo, está tudo equilibrado. Agora, se não está dando para fazer o que você quer, o problema não é o tanto de dinheiro que você ganha, mas sim o tanto de dinheiro que você está gastando. Então o problema não é do Senhor se Ele está te abençoando tanto ou não. Ele está te abençoando, mas o que você está fazendo com a bênção. Amém? Amém. Então, o José, ele com certeza deve ter ficado triste, porque ele estava no poço, ele estava preso, mas ele continuou fixando os olhos no autor e consumador da sua fé. Ele continuou olhando para a promessa de Deus, até que ele chegou no governo, exatamente como Deus tinha compartilhado com ele 2 sonhos. Amém? Amém. Vamos abrir ali em Provérbios, capítulo 6, versículo 23, e a gente já logo vai terminar. E no que eu preciso acreditar? No que eu preciso confiar? No que eu preciso olhar para que a alegria volte sobre a minha vida? Para que eu tenha luz dentro do meu corpo. Está lá em Provérbios 6, no versículo 23, fala assim: pois o mandamento é a lâmpada, a instrução é a luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Amém? Então o mandamento, a palavra do Senhor vai ser a lâmpada que vai te guiar. A instrução do Senhor é a tua luz. Você precisa ser guiado pelas promessas que estão aqui dentro desse livro, pela palavra da verdade que está aqui dentro. Amém? Amém. É ela que vai te conduzir à vida. É ela que vai te dar alegria.
E eu não posso ler a palavra só como um livro. Eu preciso pegar essa palavra e inculcar ela na minha cabeça e viver ela todos os dias. Eu preciso acordar de manhã num frio desse, chovendo. Glória a Deus, olha lá fora, a tempestade já se acabou. É um novo dia. Em nome de Jesus, ainda bem que eu tenho um trabalho, eu tenho para onde ir. Amém. Eu tenho para onde ir. E em Provérbios 23, versículo 7, fala que como o homem imagina na sua alma, assim o é. Então, como você se vê, é assim como você vai ser. E você está se vendo como Deus está te vendo? Eu não posso continuar acreditando só no que eu quero, o que é mais fácil para mim. É mais fácil para mim falar eu não entendi. Mas o desafio é você crer na palavra, é você crer com fé naquilo que ainda não existe. Esse é o teu desafio. E por que Deus faz essas coisas com a gente? Realmente para nos desafiar. Por quê? Porque existe alguém, a música diz, existe alguém torcendo por você, é Deus que está torcendo por você, é Deus que te coloca nessas situações, porque Ele sabe o potencial que tem aí dentro. Deus não ia te colocar em desafios, em situações que você não ia conseguir vencer. Se Ele não acreditasse em você, se Ele não acreditasse em você, você não estaria aqui. Amém? Amém. Você está aqui porque Deus acredita em você. E você precisa acreditar em Deus, que acredita em você. Amém? Amém. Vamos se colocar de pé. Você consegue criar qualquer coisa que você quiser, com base na palavra do Senhor, se você querer. Então a gente fala muito sobre mudar as nossas palavras, né? A gente precisa realmente mudar as nossas palavras. Mas a gente também precisa falar várias vezes até a gente acreditar. Porque a gente coloca força naquilo que a gente fala. E se a gente não falar uma coisa assim, eu não creio, Deus vai me prosperar. E você precisa ficar falando isso várias vezes até você acreditar naquilo. Não é só falar só uma vez para não ter que murmurar. Então, até para profetizar, tu tem que profetizar com vida, com alegria. Amém? Amém. Você tem que colocar força naquilo que tu está fazendo. E isso é um desafio para mim. Porque às vezes eu sou meio mole, então eu não quero colocar muita força nas coisas que eu estou fazendo. Então, a gente precisa colocar fé naquilo que a gente está fazendo. Mas eu não estou sentindo. Eu também não sinto muita coisa. Mas a gente tem que fazer. Eu não sinto, nesses dias frios, eu não sinto vontade de trabalhar mais aqui. Quantas coisas que a gente não sente e a gente tem que fazer, que é a nossa obrigação. Né? Uma mãe com um filho. Eu não estou com vontade nenhuma de trocar a fralda. Mas eu tenho que trocar, se eu não trocar, eu vou ter um problema. Se você não profetizar, tu vai ter um problema. Se você não acreditar, tu vai ter um problema. Você vai se afundar mais ainda. Então hoje que você saia daqui decidido a se alegrar no Senhor. Que Deus, e você vai pedir isso para o Senhor, que se a alegria ainda não está no teu coração, peça para Deus. Deus, traz de volta a alegria dentro de mim. E vai para casa e começa a ler a palavra do Senhor. Começa a pegar as promessas daquela situação que você está vivendo, que está sendo contrário à palavra, e começa a profetizar, a declarar a palavra de Deus. Não seja mais a vítima dessa situação, pelo contrário. Seja o guerreiro, a guerreira, o homem, a mulher de Deus, o filho de Deus, que Deus vê potencial para mudar essa situação. Porque se Deus não visse potencial em você, Ele não teria te colocado nessa.
fica pensando, por que Deus me colocou nessa situação? Ué, para você mudar e mudar ela. Amém? Amém. Não foi para te punir. Então, nessa noite eu quero que você feche os seus olhos. Você vai pedir isso para o Senhor. Deus, me leva a me enxergar, me ver como o Senhor me vê. Com os olhos que o Senhor me vê. Porque então o meu corpo será todo cheio de luz. E ali vai ter vida, vai ter saúde, vai ter riqueza, vai ter bênção, vai ter paz. Decida acender essa luz, que são os bons olhos da tua vida. Amém? Amém. Feche os seus olhos e nesse momento você vai olhar para você. Nós pedimos a tua revelação, Senhor, sobre nós nessa noite. Nós queremos a tua luz dentro de nós, nós queremos a tua palavra dentro de nós, Espírito Santo. Nós queremos, Espírito Santo, isso. Se você creu nessa palavra, se você deseja uma mudança na tua vida, no teu pensamento, na tua mente, eu te convido para vir aqui na frente. Nós vamos estar orando por você, porque você precisa de algo novo, você precisa mudar. Você precisa de uma transformação. E nós chamamos, Senhor, a existência que ainda não existe, Pai. Conforme a tua palavra, revela a tua vontade de enxergar, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Nós não podemos viver, Senhor. Nós não somos nada sem ti. Os filhos vão estar orando por você. E nós chamamos a alegria da salvação de volta para dentro dos nossos corações, para dentro da nossa casa. Venha a alegria, venha a abundância de alegria sobre nós. Declara essa vida do Senhor sobre nós. Venha, Espírito Santo. Declaramos os céus abertos sobre nós nessa noite. Nos perdoa, Deus, pela incredulidade. Nos perdoa, Deus, pela dúvida, pela frieza. Nos perdoa muitas vezes, Deus, por tirarmos daquilo que o Senhor tem nos prometido. Senhor,
É, Jesus. Ei, Jesus. Deus, eu oro todo medo que nos barra, que nos impede de alcançar a promessa do Senhor, de viver aquilo que o Senhor prometeu para nós, o Senhor vem arrancando de dentro de nós. Em nome de Jesus. Nós vamos para onde o Senhor quiser levar. Declaramos a nossa gratidão ao Senhor. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Amém. Pai, nós te damos graças por todas Sim, as Senhor. coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite. Obrigado pela sua palavra, pela tua liberdade, Senhor, que está nesse lugar. Sim, Jesus. Nós te damos o louvor. Cremos que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais, além de tudo que colocamos diante da tua presença. Abençoa o teu povo com paz, abençoa o teu povo com alegria. Obrigado pela vida da pastora Gabi, do pastor Alex. Obrigado por esta família, Senhor, que o Senhor estabeleceu. Continua abençoando, guardando e livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ah, o aniversário da Lene. Cadê a Lene? Vem cá, Lene. A Lene está fazendo 18 anos. Vem cá, sua abençoada. Estenda as mãos para cá. Vamos abençoar pela Lene, Pai. Nós te damos o louvor pela vida da tua filha. Obrigado pela data que ela está aniversariando hoje. Sim, Jesus. Senhor, abençoe ela com aquele presente que só o Senhor pode dar. Presenteia ela nesta lugar, abençoa de uma forma sobrenatural. Toca a sua saúde, do alto da cabeça para os pés. Senhor, continue fortalecendo, dando a ela saúde, guardando, protegendo e livrando para a glória do teu nome. Oramos, abençoando a vida da tua filha nesta data e te pedimos que ela se repita mais e mais e mais e mais para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Jesus ao seu lado, seja muito feliz. E que a vida lhe seja um eterno sopro. Também, pastor Oscar, seja bem-vindo, está muito bem-vindo em Brasília. Em nome de Jesus. Deus abençoe. O pastor da Argentina aqui conosco nessa noite. Deus abençoe. Está no caso. Deus te bendiga.